todo mundo, todos e todas que estão aqui, né? Aqueles que eu já conhecia, aqueles que eu conheci, aqueles que eu estou conhecendo, para mim é uma honra, um prazer. Esse evento nós estamos comentando agora está excepcional, né? Em termos de nível de apresentações, de variedade de apresentações, né? Quer dizer, estamos aqui misturando pessoas que têm décadas de experiência com o autor, com pessoas que têm alguns meses de experiência com o autor, e está dando tudo certo, no sentido que o espírito do encontro está funcionando. E essa hospitalidade dos jesuítas, né? Essa hospitalidade da FAGE, né? Do ISE, eu ainda sou do tempo do ISE, né? Também. Isso acredito que todo mundo aqui tem a melhor das impressões. Eu queria ressalvar, então, e relevar, digamos assim, a importância de que o encontro, no momento hoje que nós vivemos, não pode nunca ser apenas um encontro intelectual, né? Ele tem que ser alguma coisa a mais, que renda muitos frutos. E é essa a expectativa que eu acredito que os organizadores têm e tiveram e terão, e assim, nesse sentido também que eu quero propor o meu texto para vocês. Bom, eu vou tomar a liberdade, eu consultei antes o professor Nilo, de fazer uma pequena propaganda, né? E talvez alguns de vocês da área do direito conheçam a história. Esse livro aqui, chamado Estado Pós-Democrático, Neoobscurantismo e Gestão dos Indesejáveis, foi escrito pelo juiz Rubens Casaca, né? Ele é um militante dos direitos humanos, é uma pessoa extremamente empenhada, é um dos mais produtivos juízes do TJ do Rio de Janeiro, e ainda acha tempo para escrever, para esclarecer as pessoas, só que ele, quando estava vendo o impeachment, ele foi contra, né? E lançou esse livro, etc. E foi interessante, porque 2 semanas depois de sair o livro, ele foi enquadrado naquela denúncia do CNJ, pelo corregedor-geral, né, o Noronha, como tendo exercido atividade político-partidária porque se opôs ao processo, né, de impeachment, tal como foi apresentado, sendo que ali não houve absolutamente nada de político-partidário. Então nós sabemos, é apenas uma exemplificação. O livro está aqui, né? Então, se depois alguém tiver curiosidade, eu acho que é um ambiente também que a gente também tem que interagir cada vez mais com pessoas que têm um espírito semelhante a nós, porque na solidão ninguém vai a lugar nenhum, né? Então essa é uma das minhas preocupações sempre, que o professor Nilo já referiu. As linguagens têm que se encontrar, os universos cognitivos têm que se interpenetrar. Nós não temos ninguém absolutamente, né, tem o privilégio da palavra proferida, né, e portanto é muito importante que essa palavra circule, e isso nós já temos tido alguns momentos aqui que foram muito interessantes nesse sentido de relevar e relatar como isso é possível e necessário. Muito bem, eu vou primeiro fazer, nesse trabalho que eu escrevi ad hoc, né, para esse momento, fazer um apanhado geral. Vou pedir licença para vocês fazer um apanhado bem geral, e depois eu vou centrar no Levinas, eu vou aterrizar no Levinas, só que eu peço a paciência antes. Vai demorar um pouquinho para chegar lá, por razões da composição da própria apresentação das ideias, tá bom? Muito bem, o meu tema, então, que eu escolhi foi Levinas e a resposta ética à violência biopolítica, por uma crítica da razão idolatra, tá? Então, evidente que o título já é complicado, longo, vamos tentar agora diluir essa complexidade, né, num discurso que eu espero que seja inteligente. Então, primeira parte, a Terra devastada, a vida nua e a posição de Levinas no século XXI. Gostaria de iniciar com 2 citações, que não são do Levinas. Uma é do Theodor Adorno, e diz o seguinte: a inteligência é uma categoria moral. Isso está lá, né, no mínima moral. A inteligência é uma categoria moral. As pessoas que não conhecem, talvez o Adorno, não se interessaram, eu vejo como tem uma certa parecença, né, com o espírito da coisa que nós estamos trabalhando aqui. Inteligência é uma categoria moral, não é uma categoria intelectual. Isso é interessante. E depois um poeta. Vamos trazer um poeta aqui para nos inseminar de dimensão imaginativa. Vamos trazer o Pouchello, né? E aí tem que ser meio que no original, porque a tradução é quase impossível. Ich bin du, wenn ich bin, né? Eu sou tu quando eu sou, né? Isso está desconectado, né? Está lá numa... Mas é muito interessante porque nós sabemos, né? Alguém que sobreviveu aí à Segunda Guerra, a Shoah, etc., né? Um grande poeta, diz uma coisa assim tão interessante: eu sou eu quando eu sou. Só vamos deixar isso aí
pairando, né? Talvez faça sentido no decorrer do texto. Então, eu vou partir para a leitura. Partamos de uma premissa aparentemente simples. Em uma paisagem devastada, o trabalho intelectual sério é necessariamente muito árduo. De fato, nas dimensões agrestes das falsas suavidades, coloridos encantamentos retóricos, a enormidade da tarefa desconstrutiva dos esteios que sustentam e legitimam a injustiça, o intolerável, que procuram com sutilezas extremas o convencimento dos relutantes em suportar o insuportável. Se alguém ainda não suporta o insuportável, está sendo constantemente convidado a fazer isso. Não? Em que os cantos de sereia se confundem com as trombetas do triunfo, soma-se ainda o cinismo das apologéticas tardo-modernas e de seus acólitos cooptados em todos os campos do saber, sem exceção, todos os campos do saber. Ainda daquele, origem de todos que deveria estar desde sempre imunizado contra uma tal tentação mortal, a saber, a filosofia, minha gente. A filosofia está, muitas vezes, inclinando-se para o lado do campo da sereia. Quando as próprias intenções do filosofar se constituem, como a miúde acontece na contemporaneidade, em um objeto de dúvida para quem observa o arrolar bem organizado de argumentos sutis, de tal modo tais argumentos pressupõem um mundo paralelo e são incapazes de dar conta de suas reais intenções a quem nele se aprofunda, resta pouco a lamentar. Eu tenho um nome para isso, filosofia do cubo mágico. Né? Existem departamentos e departamentos por aí, onde as pessoas estão preocupadas em resolver problemas hipercomplexos de cubos mágicos. Você sabe o que é cubo mágico, não é? Agora imagine aquilo multiplicado exponencialmente e pessoas que passam a sua vida com essa preocupação de resolver aquilo. É uma excelente forma de tu cooptar a inteligência e torná-la inofensiva. Né? Então, isso aí se multiplica e está cheio. Né? Estou apenas dando exemplo na área que deveria ser a mais imune a esse tipo de tentação. Tá? A filosofia não nasceu assim, mas ela, em algum modo, em algum momento, houve algo que fez que a convencesse, em certo sentido, abrir mão da sua própria vocação para se tornar alguma coisa desse estilo. Né? Então, se a situação é essa, resta pouco a lamentar. Porém, esse pouco pode ser muito. A profundidade do abismo que se divisa dá a extensão do perigo que espreita. Trazer à tona, eis a palavra, de ordem que se insinua entre dois blocos maciços de horror. Mas, além disso, um novo, apresenta-se uma nova tarefa ao intelectual em geral e ao filósofo em particular. Trata-se não mais apenas de arqueologicamente, genealogicamente, ao estilo de uma psicanálise da cultura, desentranhar o entranhado e o recalcado na espessura dos acontecimentos indiferenciantes da violência que se precipitam. Trata-se também de assumir definitivamente a responsabilidade do que surge a consciência, de contrapor ao indiferenciado a diferença da metaconsciência ética capaz de ditar à consciência cognitiva as razões da sua degeneração, de sua conivência com aquilo com o que não se pode conviver, expondo-as com a segurança que só é dada aos que dispõem de uma só oportunidade e não têm chance, não podem desperdiçá-la. Em outras palavras, a questão é, nós estamos lidando com uma categoria lógica, diferença, e uma categoria moral, indiferença. É um paradoxo. Por que em português, o contrário da categoria diferença, que seria a diferença junto, né? Essa indiferença para nós evoca uma dimensão moral e não uma dimensão lógica. Vocês já perceberam esse paradoxo? É tão interessante. Afinal, nós estamos falando de diferença, é uma questão lógica. Né? Tem até o símbolozinho aquele. Aí o contrário de diferença é igualdade? Coisíssima nenhuma. O contrário de diferença é indiferença. Né? E aí nós passamos para o outro espectro de realidade. E quando eu falo aqui de metaconsciência ética, eu não estou falando em metaética. Né? Porque metaética é uma forma de postergar ainda mais a urgência do presente. Tá? Com todo respeito a quem trabalha com metaética, etc., mas é um problema se não houver a consciência da urgência do presente. Trata-se, assim, em termos concretos, de não apenas desconstruir ordens desumanas, sistemas monstruosos travestidos de aceitabilidade, insinuantes discursos bem comportados que não são mais do que formas hipermodernas ou hipersofisticadas de ovos de serpente.
Trata-se de desnudar a tal ponto a indecência do indecente que a mera ideia de reconstruir algo do mesmo teor já soe por si mesmo indecente, ou melhor, impossível, ou seja, eticamente inaceitável. Pois não há trabalho intelectual digno desse nome na contemporaneidade que não se constitui uma resposta cabal, embora não necessariamente exaustiva, naturalmente, a alguma questão ética radical. Essa é a real dimensão das transformações epistêmicas, ou epistemológicas, que ora atravessamos. A dimensão do seu verdadeiro sentido. Né? Que tal não tenha nem de longe sido percebido como deveria, porque senão nós não estaríamos aqui fazendo pledoyer e apologia dessa forma diferente de pensar, se já tivesse sido percebido. Isso não desonera ninguém da sua obrigação precípua, quando se propõe a mergulhar nas entranhas da realidade que nos cerca e de lá retornar o resultado da sua ousadia desconstrutiva. Assim, tal mergulho significa a desarticulação argumentativa dos constitutos profundos dos modelos eticamente inaceitáveis de compreensão de questões candentes da contemporaneidade. Tudo isso depois vai ser exemplificado, tá? Não se preocupem, eu estou preparando apenas um certo quadro conceitual para poder, então, passarmos adiante. Como uma resposta de consistência extrema a uma questão imperativa, a uma provocação de imensa importância que a proliferação de tais modelos significa no mundo de hoje. Pois análises rigorosas e consequentes, domínio da tradição, percepção aguda dos tempos que correm, tudo isso anuncia o quê? De modo muito incisivo, apenas se anuncia na contemporaneidade do que dá o que pensar. E aí vamos usar, é o único lugar que eu uso Heidegger, eu não tenho maior simpatia, nem maior proximidade, was gibt zu denken, o que dá o que pensar. Isso aí tem que se salvar. Né? Não dá para dar uma resposta precipitada ao que dá o que pensar. O que dá o que pensar tem que ser alguma coisa muito forte, para que a gente possa ter certeza que as energias gastas nessa tarefa tenham valido a pena. Ou seja, que dá o que pensar a quem opta pela verdadeira vida do espírito, contemporaneidade assoberbada pelo tumulto que assola porque a terra devastada e a vida nua, o ecossistema e a vida em geral, e mesmo o universo das culturas. A devastação é geral. A questão da radicalidade do sentido que luta para, de algum modo, assomar a consciência de uma época. O nome disso é esperança ética. Alguma coisa está no subterrâneo latejando. Os sismógrafos estão mostrando, mas nós não sabemos ainda. Tá? E talvez todas as intuições que nós estamos aqui trabalhando e que tantos outros estão ao longo de todo o mundo trabalhando, estejam indicando isso. Tá? Que alguma coisa está se mobilizando. Tá? É uma questão de não visibilidade, mas de percepção. Tá? E eu chamo isso então de esperança ética. E vejam só, a esperança é imperdível, gente. A esperança não se precisa lutar para ter esperança. O fato de que todos levantaram hoje pela manhã para estar aqui é sinal que tem esperança. Ninguém vai me convencer que não tem esperança se está aqui sentado. Vocês entendem que, em sentido radical, a esperança é impossível de não tê-la? Então, ela está ali. E é uma esperança que tem um qualificativo, que é esperança ética. Ora, o pensamento de Levinas, de modo geral, é compreendido de muitas formas, conscientes e inconscientes, assoma nesse início desastroso de novo milênio como uma resposta de inusitada potência ao ruidoso ódio ao intelecto. O pensamento está sob ataque, e não é só aqui no Brasil, em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, ou na América do Sul, é no mundo todo. O pensamento está sob ataque. O pensamento sempre foi perigoso, e às vezes ele é mais perigoso ainda do que o normal. Uma resposta de inusitada potência ao ruidoso ódio ao intelecto, ao quietismo moral mental e ao silêncio dos cemitérios. Ergue-se como uma oferta de superação de barreiras com relação às linguagens de seus mestres, diretos ou indiretos. E aqui vou citar uns nomes, né, que obviamente não vão ser exaustivos esse rol, mas de algum modo nos traz à consciência a variedade de influências que também esse nosso autor sofreu de forma implícita, desde o Kant, o Hegel, sem falar em Platão, claro, né? Depois o Schelling, Kierkegaard, Hermann Cohen, Rosenzweig, muito Rosenzweig, né? Bergson, Husserl, Heidegger, e também com seus contemporâneos póstulos, né? Correlatos. E aí a gente pode citar desde o Buber, depois Derrida, Walter Benjamin, que é mais parecido com o Levinas, que realmente as pessoas pensam, porque um mestre está por baixo de ambos, que é Franz Rosenzweig. Tá? Adorno, Bloch, né? Aquele da esperança, da utopia.
Agamben, Flusser, Paul Celan, Edmond Jabès, Kafka e muitos outros. Ou seja, não é um time de pouca significação. E geralmente não é percebido como sendo um time. O que eu quero aqui é trazer a ideia de que talvez se possa pensar em termos de um time. É aquilo que o professor Nils estava falando. Como é que nós podemos articular coisas que aparentemente não têm uma implicação evidente ou óbvia, num sentido de positividade, de proatividade intelectual, filosófica. Na verdade, a essas alturas, eu pessoalmente estou absolutamente convicto de que uma imensa série de pensadores contemporâneos de primeira linha mantém como mestre de Kaunas, que é o nosso Levinas, aquilo que ele mesmo referia no tocante à sua relação com Derrida. Uma belíssima frase. É uma amizade no coração de um quiasma. Eu acho que isso explica, né? É a forma como ele se referia à relação dele com Derrida. Né? É uma amizade na implicação de um núcleo, de um germe, né? Muito tenso. É assim que eu vejo com relação a muitos outros autores, não apenas com relação a Derrida. Compreender Levinas hoje é compreender de que modo essas amizades no coração de quiasmas, muitas vezes idiosincrásicas, ou idiosincráticas, se a gente quiser, e paradoxais, epistemológicas, éticas e estéticas, muito fortemente estéticas, podem se desenvolver no sentido de fornecer o arsenal que tão urgentemente necessitamos para efetivamente enfrentar as potências brutas do inimigo da vida e da ética, inimigos daquilo que o Derrida vai chamar de loucura pela justiça, né? Madness for justice. Tá? Quanto à questão da ética propriamente dita, da ética da subjetividade constituída pela liberdade investida, que é o resultado final de todo o modelo de pensamento do Derrida, né? Quando chega em Outreman e ainda além, e o de lá ainda, né? Quando chega também nas lições, que depois são... Né? O que permanece hoje como antes é a plena convicção de que a urgência do tema não permite meras releituras de clássicos ou apenas atualizações teóricas de autores e temas da tradição, ainda que muito próximos. Urge que a própria temática seja posta em questão, ou seja, que se redefina radicalmente, ou seja, que se vá à raiz, né? Se tente, pelo menos, o que se deseja e pretende construir a partir da própria ideia de ética. Você sabe que hoje é politicamente incorreto não falar em ética, né? Então a gente recebe 10, 15 convites por semana para falar sobre ética. Então é desde a fábrica de cigarros até tudo tem ética. Não há nada que vocês concebam que não tenha ética, vocês entendem? Isso, por um lado, é bom, porque todo mundo está falando. Por outro lado, se banaliza ou tem uma forma tranquila, ótima, de domesticar, de trazer para dentro do domínio do domus aquilo que é potencialmente explosivo ou implosivo. Né? Então, o que seria essa ética? Né? Nós temos que ter, pelo menos aqui, uma proposta, uma hipótese, né? Para que o resto faça algum sentido. Seu conteúdo mais estrito deve ser, de algum modo, deslocado da centralidade das referências, pois éticas acessórias a ontologias totalizantes e seus desdobramentos já existe mais que suficiente ao longo da história da filosofia, né? E todos nós sabemos que, em boa medida, né, permaneceram, infelizmente, inócuas à vida real. Né? O sofrimento da Shirley está ainda aí, né? Entendeu? Né? O sofrimento da Shirley está aí. Né? E o que seria, então, nesse contexto preciso ética? E aqui, gente, eu vou fazer uma proposta provisória, né? Isso aí depois vai ser distribuído, esse texto aí está aberto à crítica, mas é uma espécie, assim, de tentar mostrar o que eu estou entendendo por ética para fazer dar continuidade ao discurso, tá bom? Então, ética, para mim, nesse momento aqui agora, é o seguinte, é a essência, no sentido spinozano do termo, essência da realidade, ou seja, do tempo, aquilo sem o qual nem a realidade, nem o tempo, que é a expressão fenomenal fundamental da realidade nesse sentido, são propriamente concebíveis, mas apenas acessoriamente concebíveis. Ética não define apenas o humano essencialmente como condição e exposição de sua existência, mas também a forma como a realidade, como um todo, pode ser percebida temporalmente, pois é também dela a essência. A isso se pode chamar ethos, né? Ou ethos, se quiser, isso aí não vai fazer diferença agora, a estrutura da realidade que cria seu tempo, pois é ele e se dá de infinitas formas. Elan vital bergsoniano de um estilo sui generis, né? E aqui eu queria lembrar que o professor Seba fez uma referência a essa ligação paradoxal entre Bergson e Spinoza na sua fala, e me marcou isso aí, até anotei,
Engraçado, eu também tinha chegado a isso, eu escrevi antes, portanto não foi depois que eu tomei, não estou roubando a ideia dele, mas o fato é que, de algum modo, a gente chega, né, nessa possibilidade dessa articulação. Esse elan vital está ali, né, não esqueçamos esse aspecto, etc. Que se desdobra, então, tudo isso, como natureza, cultura, e se apresenta na forma da irmã gêmea da ética, ou que dá no mesmo, da ética expressa de outro modo, a estética. Hoje em dia, quem trabalha com estética tem que trabalhar com ética e vice-versa. Se tem mais aquela ideia de separação disciplinar, isso aí há muito tempo não tem sentido. E aí nós lembramos novamente o Adorno, né? Em todas as suas ramificações possíveis, ainda as mais remotas, pois todas se nutrem da mesma fons vitae, né? Daquela mesma fonte, daquela mesmo impulso que nós não conseguimos nomear, mas no qual nós já estamos desde sempre imersos, nessa antiguidade pré-temporal, essa proto-origem, vamos dizer assim, ao tempo em que, em sentido mais radical, a constituem. Ética, então, é a raiz e a medula de toda a realidade, e do que dela finalmente se mostra e sobrevive a destruição fática e conceitual. É o resto. A ética pode ser entendida como spur, como traz, como resto. E aí nós temos uma ligação com a tradição benjaminiana, né? Segundo, o factum contemporâneo, a violência biopolítica. Aqui eu gostaria de citar o Levinas, que está lá no Totate Tanfini, bem no início. Ele pergunta, faz uma pergunta, aquele tipo de pergunta típica do Levinas, parece tão ingênua, né? Para a filosofia, a experiência da guerra e da totalidade não coincide com a experiência e a evidência em si mesmas? Vocês talvez conheçam uma novela do Borges, Jorge Luis Borges, chamada Funeste Memorioso. E esse Funeste Memorioso era um rapaz que simplesmente não conseguia esquecer nada. E não conseguia não perceber nada. Ele morre logo, porque ele não aguenta. É realidade demais. Funeste Memorioso, definido por seu autor Jorge Luis Borges como uma longa metáfora da insônia. Olha a semelhança lá com a insônia, né? O Iliá, então, bem trabalhado no início, também na minha palestra que eu primeiro pude ouvir aqui, a questão do Iliá, do ar, né? Essa insônia, esse elemento central do pensamento levinasiano, que a gente às vezes descura, né? E que o Borges tratou, então, esse conto como uma metáfora da insônia, né? Trata das desventuras desse estranho personagem, incapaz de conceitualizar, de abstrair, talvez. Essa normalmente é a interpretação literária que se dá. Ele é burro, então ele não consegue selecionar memórias razoáveis e memórias irrazoáveis, alguma coisa desse tipo. É uma tradição que tem aí de interpretação, que eu discordo. Eu acho que o Borges não ia se dar o trabalho de escrever um texto como esse, para ser tão simples assim a capacidade de interpretação, né? Eu acho que não. Interessa-nos aqui o funesto opaco e insone, que é simplesmente incapaz de ser hipócrita. É-lhe vedada a possibilidade de fingir que não vê o que vê. Entende? Então, se os pais da Shirley não puderam ouvir a Shirley, alguém tinha que ter ouvido. E alguém tem que ter ouvido. Só que nós somos capazes de fingir que não ouvimos o que ouvimos. E de não vermos, de que não temos visto o que vemos. O Funés não podia. Imagine que drama isso. Ele é incapaz de fingir que não sente o que sente, de fingir que não sofre o que sofre. Tal como aquela criança do conto, ele não pode fingir que o rei não está nu. Eu acho que todo mundo localiza, né? O rei está nu. Ele não pode fingir. Olha o drama da criatura. Ele é obrigado a dizer a verdade. Ele não é só obrigado a dizer, como diria o Barthes, que é uma questão fascista. A língua fascista é porque te obriga a dizer, não é porque te cala. Mas ele vai adiante. Ele é obrigado a dizer a verdade. Que a verdade no sentido que ele é capaz de receber como sendo verdade. Esse é o nosso personagem. Coitado desse personagem. Ele se acaba, morre, né? Logo. É interessante a abordagem que se faz possível em termos de consciência coletiva contemporânea no que diz respeito a esse tema. Pois vivemos, grosso modo, na era anti-Funés, contrário de Funés, na idade do esquecimento da não percepção. Ao contrário de Funés, e mesmo do senso comum e estreito, nossas sociedades são capazes de esquecer até o inesquecível.
Isso aí nos incomoda muito, né? Quando chega no Rio de Janeiro e tem ali atrás da Candelária até aquelas manchas, aqueles meninos que foram trucidados lá, é uma coisa que ao mesmo tempo é uma lembrança, é um traço, mas também é uma espécie de inesquecibilidade tosca, porque afinal de contas é tudo e nada que está ali. O sangue está ali e não está, né? A nossa era, como outras também, mas a nossa era especificamente tem essa capacidade de esquecer o inesquecível. O que ontem era notícia de absoluta relevância, hoje é tirado na vala comum da superprodução de dados midiáticos. O que ontem era questão de vida ou morte, hoje torna-se, como que é o natural, tema de pilhéria e leviandade. O limbo que precede o abismo da não existência. Vivendo em uma frenética sociedade de produção, consumo, obsolescência e descarte, acostumamos-nos a pensar que absolutamente tudo o que nos diz respeito deve seguir o mesmo ciclo. Também as indignações com o abjeto e admirações com o grandioso são efêmeras e acabam num lugar comum do mediano, talvez uma forma pior de esquecimento do que o próprio esquecimento se colocaria. Pois o mediano é o medíocre, medíocre, mediano, é a mesma raiz, né? Então não precisa fazer muito exercício mental para perceber que a etimologia está muito próxima. Onde tudo é igualado a tudo, e no qual toda a qualidade é transformada em quantidade. E essa é a operação da sociedade contemporânea, transformar qualidade em quantidade, né? Transformar gente em número, transformar a vida em quantidade de alimento, né, a ser consumido, e etc. É uma transformação contínua, mas com uma certa característica notável. Transformação da singularidade na indiferencialidade, da qualidade na quantidade. Os suspiros de uma musa televisiva, numa novela, têm exatamente o mesmo valor que o suspiro final de uma criança morrendo de fome ou destroçada por uma bomba. Lá está cheio. Não há grande diferença, né? Aquilo ali dá uma comoção, né? Essa comoção, ela justamente exige que a percepção daquilo ali, exatamente naquele momento que é dado, e depois a máquina segue, né? O maquinismo segue. Grita-se tanto que já não se ouve praticamente nada, exceto o ruído cacofônico do entorpecimento dos sentidos e da racionalidade comum.